capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Ok. Quem já ouviu falar de Thomas Campbell? Um poeta, Thomas Campbell. Thomas Campbell foi um poeta famoso do século XVIII e quando ele publicou seu primeiro livro, a primeira pessoa para quem ele quis apresentar o livro foi o seu pai. Então ele foi correndo lá para mostrar o livro para o pai, mas o pai nunca viu nele realmente um grande poeta, que de fato ele era. Então, o pai tomou o livro nas mãos, olhou por vários minutos, examinou a encadernação, os detalhes da capa, sem chegar a abrir o livro. Então ele disse algo mais ou menos assim: quem diria que o nosso Tom poderia fazer um livro como esse? Ou seja, o pai de Tom literalmente julgou o livro pela capa. E no decorrer dos anos, o tempo iria mostrar que o quão incapaz ele foi de reconhecer o incrível talento do seu próprio filho. E o que aconteceu nesse caso ilustra bem o que está acontecendo aqui no nosso texto, nessa noite. O pai de Tom estava tão perto dele que não conseguiu enxergá-lo. E isso às vezes acontece. A gente às vezes está tão perto das pessoas que não consegue vê-las, não consegue enxergá-las. E às vezes outras pessoas que estão longe conseguem ver o que nós não vemos, o valor das pessoas. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Primeira parte, diz assim: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Vamos orar? Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça, teu amor, a tua misericórdia, que mais uma vez nos permite ter a tua palavra aberta diante de nós. Suplicamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa ferir a terra do nosso coração com a boa semente, a semente da tua palavra, a fim de que o nosso coração, como terra boa, possa, ó Deus, receber a semente e transformá-la, Senhor, em árvore frutífera, produzindo frutos de arrependimento, ó Deus, para que nós possamos glorificar o teu nome através da tua palavra semeada em nós. Oramos assim com gratidão, pedindo a ajuda do teu Espírito nessa noite, para que possamos falar e ouvir conforme os teus propósitos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus havia passado um bom tempo
ensinando, libertando e curando em Cafarnaum, na região próxima ao Mar da Galileia e também à beira-mar. Muitos sinais miraculosos ele vinha operando naquele período. Entre eles, ele curou a mulher hemorrágica, que há 12 anos sofria de uma enfermidade. Conhecemos bem a história dessa mulher. Também conhecemos bem a história da filha de Jairo, a quem Jesus ressuscitou. Mas, a essa altura, as controvérsias acerca da sua pessoa também já estavam fervilhando. E em sua própria família, ele não encontrava acolhimento. Sua família queria prendê-lo por achar que ele havia perdido o juízo. Você pode depois ler no capítulo 3, versículo 21, onde nós vemos esse relato, né? Ou seja, a sua própria família o havia desprezado. Os judeus o acusavam de estar possuído pelo chefe dos demônios, capítulo 3, versículo 22. Então, o que fica bem claro nesse contexto da nossa porção narrativa dessa noite é que as pessoas queriam receber de Jesus alguma coisa, um milagre, libertação, provisão, sustento, mas poucos foram os que quiseram receber a Jesus. E existe uma diferença muito grande em receber de Jesus e receber a Jesus. Quando nós recebemos apenas de Jesus, dificilmente nós passamos realmente por uma experiência de transformação. Quantas pessoas nós conhecemos que já não receberam um milagre, uma cura, um bem da parte de Deus em suas vidas e nem por isso se converteram? Mas, quando nós recebemos a Jesus, além de nós sermos transformados pela sua presença em nossas vidas, ele ainda opera grandes coisas em nossas vidas também. Milagres, sim, se houver propósito da sua vontade, curas também, provisão, certamente, porque ele prometeu. Então, Jesus toma a decisão de voltar à sua terra, Nazaré, que fica numa região montanhosa, a aproximadamente 40 quilômetros de Cafarnaum. E havia chegado o sábado, dia de descanso dos judeus, mas Jesus aproveita para ir à sinagoga ensinar. É o que nós vemos aqui logo no início. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Então, ele, evidentemente, a sua fama, em decorrência dos sinais que vinha operando, já havia chegado ali, em Nazaré. Portanto, dá para imaginar que o lugar estava cheio e todos os olhos se voltavam para Jesus. Mas qual é a reação das pessoas quando ouvem o que ele diz? Nós vemos aí nos versos seguintes, versículos 2, segunda parte 3, diz que muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Esse texto é muito interessante, porque o que começa com deslumbramento termina com escandalização, termina com rejeição de Jesus. Parece até que a gente está lendo dois textos diferentes, não é? Num primeiro momento, a multidão se maravilha com o que ouve, com o que vê, mas quando eles começam a lembrar que ele é o carpinteiro, o filho de José, de Maria, cujos irmãos e irmãs vivem ali na redondeza, são conhecidos da vizinhança, eles se escandalizam em Jesus. E é interessante a gente perceber isso. A primeira sensação é de deslumbramento. Os ouvintes são tomados de um misto de fé e incredulidade por verem o que Jesus está dizendo, sobretudo,
Eles são capazes de reconhecer que é legítimo o que ele diz, o que ele faz, porém, a familiaridade de Jesus e a sua não conformação ao sistema religioso tradicional faz com que, mesmo sendo aprovado por suas obras e palavras, a autenticidade da comissão que ele havia recebido de Deus havia sido comprovada, mas ainda assim ele é rejeitado. Então, no primeiro momento eles parecem crer em Jesus. Por um momento eles esquecem que Jesus é o seu concidadão. Eles se fixam apenas no fato indiscutível de que a sua sabedoria e o seu poder são extraordinários, sim, são legítimos, que certamente procedem de uma fonte muito maior, cuja identificação de origem excede a compreensão humana, sim. As perguntas vão todas nessa direção, eles ficam maravilhados e perguntam, de onde lhe vem tudo isso? Ou seja, como ele pode saber essas coisas? E mais, que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ou seja, eles reconheciam que Jesus estava fazendo algo extraordinário, que eles não sabiam explicar qual era a origem do que Jesus estava dizendo, ensinando, fazendo. Eles reconheciam que havia uma sabedoria extraordinária em Jesus que excedia aquilo que eles ouviam dos mestres, escribas da lei. Eles reconheciam que os sinais e maravilhas que ele operava eram inexplicáveis. Então, irmãos, diante desse relato, dessa enxurrada de indagações, o que nós deveríamos esperar? O despertar da fé. Que todos crescem e dissessem, de fato, ele é quem diz ser. Não é o que esperávamos ou esperaríamos? Como já havia ocorrido em outros momentos, quando as pessoas maravilhadas reconheciam sua autoridade, se nós voltarmos aí um pouquinho no capítulo 1, do mesmo Evangelho, versículo 22, nós vamos ver a narrativa dizer assim, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, eles estavam já fazendo comparações. Olha, a autoridade dele é inquestionável, porque ele fala como quem sabe o que diz. Ele tem autoridade quando diz as coisas que diz e nós somos convencidos por elas. Mas, surpreendentemente, qual foi a reação, irmãos? A reação é outra. Porque o verso 3 vai dizer que eles começam a colar rótulos em Jesus. Não é este o carpinteiro? Ele não é filho de Maria? Não é irmão de Tiago, de José? E não estão entre nós as suas irmãs? Que incrível, não é? Mesmo tendo reconhecido a legitimidade, a sabedoria, o poder de Jesus, as pessoas agora se escandalizavam nele. O verbo escandalizar aqui é usado com o sentido de se ofender, de rejeitar. As mesmas pessoas que se maravilhavam, agora se ofendem. E mais, por se ofender, o rejeitam como um mestre ilegítimo. Qual é a causa dessa mudança, irmãos? Qual a razão dessa rejeição? Jesus deu algum motivo justificável? Ele mentiu? Ele enganou? Ele usou de charlatanismo, de engano? Ele disse algo que divergisse das Escrituras? Não. Eles o rejeitaram simplesmente porque ele era uma pessoa da vizinhança, porque ele era um homem comum. Ele não havia recebido a educação formal dos rabinos, não vinha de uma família conceituada. Então, por que é que eles o rejeitam? Por causa do rótulo. Carpinteiro, vizinho, família que vive entre nós aqui em Nazaré. Ou seja, o que para os ouvintes de Jesus tornava o ensino digno de ser acolhido
E o que tornava um mestre digno de ser reconhecido, o que tornava uma pessoa relevante não era a legitimidade do ensino ou mesmo da pessoa, não, era o rótulo que ela carregava. A procedência, o título ou o sobrenome. Se fosse alguém importante, o ensino poderia até ser divergente das Escrituras, ser ralo, ser raso. O poder nem precisava ser real e ainda assim o ensino seria acolhido e a pessoa reconhecida. Veja o que acontecia com os mestres da lei. Eles criavam regras em torno das Escrituras que não constavam nas Escrituras e o povo aceitava. Por quê? Capítulo 6 de Mateus, Jesus vai dizer, eles alargavam suas franjas, carregavam seus filactérios, né, na testa, no pescoço, nos braços, caixinhas com versículos bíblicos, ou seja, eles tinham o estereótipo de um homem santo e sábio. Mas Jesus não tinha. Então, o que acontecia? Ele era rejeitado. Essa reação não parece surpreender Jesus, pelo menos é o que mostram as suas palavras a seguir. Versículo 4, ele vai dizer: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. As palavras de Jesus aqui têm o subsídio, o suporte no testemunho dos profetas do passado. Em outro evangelho, há uma versão estendida das palavras, onde Jesus mostra que a incredulidade de Israel já havia se manifestado nos dias de Elias e Eliseu. Veja comigo Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30. O texto diz que Jesus, de novo, estava numa sinagoga em Nazaré, ou seja, o texto é um texto paralelo, não é? E num sábado entrou para ensinar, como era seu costume. E então, o texto, ele levantou-se para ler, e o texto que ele leu foi o profeta Isaías. E ele disse: hoje se cumpriu em mim essa escritura. A primeira sensação que as pessoas têm, a primeira impressão é a mesma de Marcos, versículo 22. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. Mas olha só, todo mundo começa a perguntar as mesmas coisas, porque o texto é paralelo. Não é este o filho de José? Então Jesus diz: sem dúvida vocês que citarão para mim um provérbio médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo que ouvimos você fazer em Cafarnaum, faça também aqui, nossa terra. E Jesus prosseguiu dizendo: afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta, de Sidom, ou seja, uma gentia, fora de Israel. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio, ou seja, um gentio, fora do círculo do povo de Israel. Então, Lucas ainda vai dizer que todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. O cenário é o mesmo, o texto é paralelo, e Lucas acrescenta outros detalhes. Havia esse clima de ódio, de raiva, de rancor, de ressentimento, de mágoa dos líderes religiosos, daqueles que frequentavam costumeiramente a sinagoga de Nazaré, até da vizinhança de Jesus. Então, esses 2 profetas são mencionados aqui como representantes da classe profética em geral. Várias vezes Jesus denuncia essa rejeição dos profetas nos evangelhos, e ele mostra que o mesmo é feito contra ele pelo Israel dos seus dias. Né? Se você puder, volte comigo um pouquinho a Mateus capítulo 23, 29 a 32.
Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Olha só. Jesus põe o dedo na ferida deles. Está dizendo: eu sei que vocês querem me matar, vocês querem me destruir, assim como seus pais destruíram os profetas no passado. Vocês são tão assassinos quanto seus pais. Vocês são tão incrédulos quanto eles. O foco dessa advertência de Jesus está justamente na questão da rejeição por causa da familiaridade. Esse ponto é de extrema importância, irmãos, embora não pareça, porque ele revela o que realmente está no coração das pessoas. Elas não estão em busca da verdade, mas de uma versão dos fatos que as mantenha seguras, tranquilas e felizes, mas acomodadas, sem deixarem a sua zona de conforto, cada um dentro da sua bolha, dentro da sua caixinha. Veja, é muito rico o Evangelho. Mateus está dizendo as palavras de Jesus: vocês enfeitam o túmulo dos profetas. Os profetas que os pais de vocês mataram, hoje vocês vão lá colocar flores, vocês enfeitam. Isso é hipocrisia. Porque é a sepultura dos profetas que os pais de vocês mataram e que vocês também continuam a matar, simbolicamente. Então, ninguém quer ser identificado com o pregador leigo de Nazaré, um simples carpinteiro, que naquela época era uma profissão árdua, mal remunerada. Ninguém quer ser identificado com um pregador leigo, com um carpinteiro, que usa ferramentas rudimentares para trabalhar de maneira bruta, rústica, com madeira e com pedra. Imagine você quantas vezes Jesus lavrou cruzes para outros crucificados romanos, e ele deve ter pensado, talvez, um dia uma dessas vai ser para mim. Imagine. Então, não é atraente para a maioria. As pessoas querem ser associadas ao que remete ao sucesso e à conquista. Com os rabinos, em sua opulência intelectual, com os saduceus, vestindo suas vestes caras e vivendo suas vidas regaladas, com os fariseus e as suas severas leis de pureza, que os apresentavam como modelos de moral. Mas como Jesus classificou tudo isso, irmãos, ele disse: sepulcro caiado. No segmento lá do mesmo texto de Mateus 27, 28, Jesus vai dizer: vocês são como sepulcros caiados. Por fora vocês estão bem pintados, bem adornados, mas por dentro cheiram mal. É certo que as mãos de Jesus, que acolhiam os pequeninos de modo tão terno e doce, que tocava nas pessoas para curá-las, não eram mãos finas e macias. Naquela época, Jesus não usava creme hidratante. A parte mais crítica, irmãos, dessa porção do texto, na minha leitura, é o seu desfecho, onde vemos até que ponto o hábito de rotular pessoas, de julgá-las pela sua aparência, até onde isso pode nos levar. É o que vemos aí nos versos finais, 5 e 6, onde vamos ler: não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Para entender o que esse texto quer dizer, é preciso antes entender o que ele não quer dizer. Primeiro, ele não quer dizer que naquele momento Jesus não teve o poder necessário para operar um milagre. Que ele não pôde fazer o milagre porque não foi capaz de fazer, não é isso. O texto também não quer dizer que Marcos está ensinando para nós que a falta de fé no milagre em si
não permite que o milagre aconteça, mesmo que Jesus queira fazer. Ou seja, que a nossa fé é que determina se o milagre vai acontecer ou não. Não é isso que o texto está dizendo. Então, talvez o verso 23 do capítulo 2 de 1 João nos ensine o significado do que está aqui. Porque lá, João vai dizer que quem tem o filho tem o pai, quem tem o pai tem o filho, mas, por outro lado, quem não tem o filho também não tem o pai. O que isso significa, irmãos? Ainda que a passagem lá trate de outro assunto, nós temos aqui um princípio que se aplica a qualquer contexto que se refira à rejeição do Filho de Deus. João traça uma relação direta e necessária entre o Pai e o Filho de Deus no que diz respeito à forma como as pessoas reagem a Jesus. Se elas o acolhem, elas também estão acolhendo o Pai. Se elas o rejeitam, também estão rejeitando a Deus, o Pai. Jesus diz isso o tempo todo. No capítulo 14 de João, ele vai dizer: quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. A conclusão parece óbvia, irmãos. Onde não há lugar para Deus, não pode haver milagre. Porque o único que é capaz de fazer o impossível é Deus, seja o Pai, seja o Filho. E nós podemos recuperar aqui a declaração do próprio Deus em 1 Samuel 2, versículo 30, quando ele diz: honrarei os que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Ou seja, o filho é rejeitado, o pai é rejeitado. Quem rejeita o pai também é rejeitado por ele. Essa mesma dinâmica deveria ser seguida pelos discípulos ao levarem a palavra. Eles deveriam sacudir o pó dos pés diante de todos aqueles que rejeitassem a palavra de salvação, como testemunho da própria rejeição de Deus. Então, a fé age como um meio pelo qual o crente pode receber a graça que flui de Deus Pai por intermédio de Deus Filho. Aos poucos que ali creram, o texto diz que Jesus manifestou o seu poder e curou alguns poucos, mas ele não pôde fazer milagres na vida da maioria. Charles Cranfield comenta que, segundo o propósito do ministério de Jesus, realizar milagres onde não existe fé só iria agravar ainda mais a culpa dos homens e endurecer os seus corações contra Deus. Ou seja, se Jesus realiza milagre onde não há fé, ele não ajuda ninguém e ainda atrapalharia, porque mais distante de Deus a pessoa vai ficar. Mais aumenta a sua culpa se ela não se rende ao próprio Cristo. Então, num contraste sensacional dentro do relato do texto, Marcos mostra que enquanto as multidões se maravilhavam com o poder e a autoridade de Jesus, Jesus aqui se admira com a dureza de coração manifestada pelos seus conterrâneos, pelos seus compatriotas. É interessante que só 2 vezes no Novo Testamento é dito que Jesus se admirou. Curiosamente, uma vez ele se admirou por causa da incredulidade, nesse texto aqui. Mas a outra vez ele se admirou por causa da fé. Não é interessante? Uma vez ele se admira por causa da incredulidade entre os seus. E outra vez ele se admira por causa da manifestação de uma fé legítima na vida de um centurião. Mateus 8:10 e Lucas 7:9. E no texto paralelo de Lucas, a situação se agrava a ponto de os nazarenos expulsarem Jesus da sinagoga e tentarem matá-lo, com a intenção de atirá-lo de um lugar alto, mas Jesus simplesmente se retira do meio deles e vai embora. Lucas 4, 28 e 29. Então, irmãos, a conclusão que chegamos com essa nossa breve reflexão é que Jesus, ele teve também durante o curso da sua vida nesse mundo, ele teve também as suas frustrações. Ele também foi uma pessoa rejeitada.
rejeitada pelos seus, pela sua família, pelos seus compatriotas. E eu acredito que não há nada que possa doer mais no coração de uma pessoa do que ser desprezada por aqueles que estão próximos. Como o exemplo que nós demos no início, né, do poeta que era desconsiderado pelo próprio pai. Então, o que vemos aqui é um texto que nos mostra que Cristo realmente se identifica conosco em todas as coisas. Existem muitos comentaristas bíblicos que acreditam que Jesus, a pergunta que eles fazem, na verdade, é por que Jesus ficou tanto tempo em Nazaré se ele era tão maltratado por lá? Jesus só sai de Nazaré aos 30 anos. Por que ele ficou tanto tempo lá se é um lugar onde ele foi tão maltratado? E muitos comentaristas acreditam que ele teria ficado porque José, a essa altura, já estava morto, tanto que ele não é citado aqui, e que Jesus talvez teria ficado lá porque ele era o irmão mais velho e ele teria ficado para ajudar no sustento dos seus irmãos, uma vez que se ele saísse, sua mãe viúva não poderia sustentá-los. É só uma especulação, bem razoável, mas é uma especulação. De toda forma, não sabemos por que Jesus ficou lá por tanto tempo. Normalmente, quando nós somos tão maltratados em um lugar, a nossa tendência é procurar um outro lugar, né? Mas, no fundo, acho que não houve lugar neste mundo em que Jesus não tenha sido maltratado. Porque ele foi rejeitado pelo simples fato de ser quem era. Um homem que não tinha onde reclinar a cabeça, que não transmitia às pessoas a ideia de sucesso, de status social elevado, de projeção social, de ascensão social. Então o texto nos ensina que quando nós passamos por isso neste mundo, e passamos, nós podemos olhar para esse texto e dizer obrigado, Jesus, porque até nisso o Senhor se identificou conosco. Obrigado porque o Senhor também foi uma pessoa desprezada, porque o Senhor também foi uma pessoa não reconhecida pelo simples fato de ser rotulado pelos seus, não é? E nós aprendemos aqui o quanto nós podemos perder pelo fato de agirmos dessa forma, de rotularmos as pessoas, de lidarmos com elas pelo que elas aparentam e não pelo que elas são, pelo valor que a sua aparência física, suas roupas, seu discurso mostra, mas que no fundo não condiz com aquilo que a pessoa realmente é. Então, Jesus diz: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Isso acontecia com os profetas do passado, acontecia com Jesus e também pode acontecer com a gente. Mas nós também podemos estar do outro lado, do lado dos que julgam, do lado dos que rotulam, do lado dos que julgam as pessoas pelo que elas aparentam ser. E no final das contas isso nos priva do milagre, nos priva de ver o que Cristo pode fazer de extraordinário e sobrenatural nas nossas vidas, não apenas no sentido de nos curar fisicamente, mas sobretudo no sentido de curar a nossa alma, de trazer saúde para o nosso coração, para tudo aquilo que nós somos de fato. Eu quero fazer 3 aplicações e com isso nós vamos orar. A primeira delas, irmãos, bem óbvia, dentro do fluxo do próprio texto, nós jamais devemos julgar o valor de uma pessoa pela sua aparência. Jamais. Já contei aqui a história de um amigo, que foi gerente de banco, e um dos seus melhores clientes era um homem que trabalhava na lavoura e tinha muito dinheiro. E um dia, esse homem foi ao banco e foi barrado pelos guardas, porque ele chegou lá com a calça arregaçada, chinelo, né,
chapéu de palha, uma roupa meio surrada. E quando ele disse que era, né, cliente preferencial, ninguém acreditou. Porque nós julgamos pela aparência, julgamos pelo rótulo e rotulamos. A rejeição de Jesus pelos seus próprios concidadãos nos ensina como é temerário esse hábito. Eles não julgaram pelo seu valor, que foi provado várias vezes até ali, com ações e palavras, mas pelo fato de ele ser alguém familiar. Conforme observa Richard Barclay, ele diz, às vezes, estamos tão perto de uma pessoa que não conseguimos enxergar quem ela realmente é, como já havíamos dito no início. Já ouviu aquela frase, santo de casa não faz milagre? Isso acontece o tempo todo, irmãos, com a gente. Na nossa família, nos nossos relacionamentos íntimos, com os nossos amigos mais próximos. Lamentavelmente, é bastante comum percebermos na igreja essa tendência também. Nem sempre o vínculo que nos une em Cristo é o suficiente para criar laços fortes e duradouros entre nós. Esses laços muitas vezes acabam dependendo do rótulo que nós estampamos nas pessoas. A julgar pelo que vemos hoje entre nós, se estivéssemos em Nazaré naquele dia, provavelmente também teríamos desprezado o Messias. Teríamos desprezado a Jesus. Então, jamais deveríamos julgar as pessoas pelo que elas aparentam. Segundo, um convite ao arrependimento. Se você ainda tem o hábito de julgar as pessoas pela aparência, peça perdão a Deus, porque isso é pecado. Se você ainda conserva a inclinação de atribuir valor às pessoas apenas pelo que você julga que elas podem ter para te oferecer, peça perdão a Deus. Isso é pecado. Peça ao Senhor para abrir o seu entendimento ao Evangelho. Peça a Ele para dar a você um novo coração, um coração generoso, bondoso, amável, um coração acolhedor. Peça a Ele para remover a cultura e os valores mundanos da sua mente e pôr em seu lugar a mente de Cristo. E por fim, devemos estar atentos, irmãos, porque a falta de acolhimento de Jesus pode nos privar de ver a realização de maravilhas em nossas vidas. Foi o que ocorreu em Nazaré, não é? Tem um texto interessante em Hebreus, eu nem pretendia ler, mas lembrei agora, então vou fazer leitura, um texto pequeno, que vai falar justamente sobre isso. Ele diz, seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Olha só o que ele diz. Certamente ele está se referindo àqueles encontros do passado, Abraão, Isaac, Jacó, né? Aqueles homens ali que viram anjos e que os acolheram sem saber que eles eram anjos. Muitas vezes, irmãos, nós acolhemos em nossas vidas pessoas que não fazem bem nenhum a nós, simplesmente porque elas parecem ser pessoas importantes e boas. E, por outro lado, evitamos de nos relacionarmos com pessoas que poderiam ser uma bênção nas nossas vidas, porque elas não aparentam valer a pena. A igreja não verá milagres enquanto busca pelo milagre. Se for esse o seu único objetivo, não vai acontecer. Nós vemos milagres quando buscamos a Deus acima de tudo. Nós vemos milagres quando Jesus tem de fato o trono dos nossos corações. Quando Ele é o único Senhor das nossas vidas. Então o Pai tem o prazer em manifestar a sua graça onde o Filho é acolhido, onde é amado, onde é adorado.
Então eu digo para você, você quer ver milagres na sua vida? Então não busque milagres, busque a Cristo. Encha o seu coração com Cristo, com a presença dEle, com a comunhão com Ele, e certamente você vai ver milagres na sua vida. Certamente você vai ver. Glorifique o Filho, e o Pai te atenderá. Enviará o seu Espírito ao seu coração. Então a ordem legítima não é pede à mãe que o filho atende. A ordem legítima é glorifique o Filho, que o Pai te atenderá. E o resultado certamente vai te surpreender. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, cuidado, não caia no mesmo erro dos nazarenos. Não julgue apenas pelo que os olhos veem. Não repita o engano do pai de Thomas Campbell, não julgue o livro pela capa. Mas peça a Deus discernimento. E procure se aproximar de pessoas que têm comunhão com Cristo. Pessoas cujas vidas estão cheias de Deus. Essas pessoas, independente do nível social que elas tenham, do que elas aparentem ser, certamente serão bênção na sua vida. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia nessa noite, mais uma vez, manifestadas por meio da tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça que nos permite ouvi-la, compreender o que ela diz. Obrigado pelo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Desperta-nos agora para que essa palavra se torne vida e prática para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a assimilar aquilo que ela tem falado aos nossos corações, que essa semana mesmo, ao sair daqui, nós comecemos a pôr em prática o que temos aprendido nessa noite. Nós oramos assim, entregando nas tuas mãos as nossas vidas, pedindo que o Senhor nos dê um coração transformado pela tua palavra, que ela possa nos lavar, nos purificar nessa noite, de tal maneira que nós abandonemos o hábito de julgar as pessoas pelo que elas aparentam ser, que nós nos arrependamos desse pecado, que nós nos coloquemos diante de Ti em quebrantamento sincero, para que o Senhor nos transforme, e que ao acolher a Cristo, acolhendo os nossos irmãos, acolhendo aqueles que o Senhor tem muitas vezes enviado a nós, e nós não percebemos, Pai, para nos abençoar, porque julgamos, porque rotulamos, que o Senhor aceite, ó Pai, a nossa confissão, o nosso pedido de perdão, e permita que Cristo possa encher a nossa alma, o nosso coração, a fim de que nós possamos ver os milagres, a transformação, os prodígios do Senhor operando em nossas vidas. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.